Os alunos chegam, Débora, eu estudo e não vejo resultado, eu estudo e não vejo, né, não melhoro. Então, é bacana a gente trabalhar isso. Por que você estuda tanto? E é engraçado que, geralmente, as pessoas que passam, né, que passam o ano inteiro estudando, chegam no final do ano e não conseguem aprovação, são pessoas que estudaram muito. Mais até, em alguns casos, pessoas que estudaram mais do que quem foi aprovado. Então, é isso que a gente tem que corrigir agora. Nós estamos no finalzinho de março. É possível corrigir isso para realmente ajustar a rota e você conquistar sua vaga em medicina. Beleza? Porque se você está aqui, é porque você quer medicina e quer passar esse ano. Eu espero que seja isso. E o tema de hoje é um tema importante porque não é incomum. Os alunos que estudam muito e não têm rendimento. E eu falo isso porque eu acompanho alunos há mais de 16 anos. Alunos focados ali em vestibular de medicina, alunos que estudam muito e eles não veem resultado. Me fala aqui, você que está aqui, se sente assim? Você já estuda, quando você vai para um simulado, você não vê o rendimento que você gostaria de ver naquele simulado, você faz umas listas e você não vê o seu rendimento ali, você estuda e parece que você está patinando. Isso não é incomum, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a forma que a gente estuda faz muita diferença. Quem está aqui faz cursinho? Eu tenho muitos alunos, né, na mentoria, e aí eu tenho uma aluna que me mandou, ela me manda, na verdade, com muita frequência, alguns questionamentos. Ela faz cursinho, porque ela vai prestar VUNESP e outras faculdades que não são VUNESP, e ela está no cursinho, um cursinho bem tradicional, né, bem conhecido por todos, e ela fala, Débora, eu estudo isso. E geralmente, nesse início do ano, geralmente a minha resposta é não estuda. Débora, o que você vai mostrar aqui é um conteúdo que não cai em prova nenhuma? Em algumas, sim. Mas na prova que ela vai fazer, não. Então, se ela gastar todo o tempo fazendo roteiro, fazendo exercício sobre essas matérias, é um estudo ineficiente. Ela vai estudar e vai chegar no final do ano e não vai passar. Então, eles me mandam, Débora, estudo isso, faça esse roteiro, faço isso, faço aquilo. E eu digo, não. O que você precisa entender e o que você precisa saber para ter um estudo eficiente? Eu parto do princípio que o foco é VUNESP, que é o que nós colocamos aqui. Santa Casa, FAMEMA, FAMERP e outras. Tudo bem? A boa notícia que eu tenho para te dar é que somente 30% do conteúdo programático do ensino médio, ele cai na banca VUNESP. Isso é uma ótima notícia. Então, toda essa parte inicial, funções, essa parte, por exemplo, matemática, essa parte inicial de matemática, que a gente vê muito nos cursinhos tradicionais, os 2 primeiros meses são conteúdos que não vão cair na prova. Então, os 2 primeiros meses, então o cursinho começou em fevereiro e março, boa parte desse conteúdo de fevereiro e março não vai cair na sua prova. Não vai. Entende? Ah, Débora, então eu posso descartar tudo? Não tem como eu afirmar para você que eu sei a ordem que o seu cursinho segue. Mas eu posso dizer que dentro do tradicional, do que é comum, não vai cair. Então, Débora, como que eu faço para eu ter um estudo eficiente? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: qual é o conteúdo do seu vestibular? E nós vamos falar sobre isso aqui. Não sei se vocês já se depararam, né, com essa situação de estudar e chegar na hora da prova, se deparar com conteúdos que você não estudou tanto, que você precisava ter estudado um pouco mais, e outras que você estudou muito e não tem nem sinal dele na prova. Já passou por isso? Gente, isso é muito comum. Então, a primeira boa notícia: Banca VUNESP só cobra aproximadamente 30% do conteúdo programático do ensino médio, que, consequentemente, é o mesmo conteúdo, o conteúdo programático do ensino médio é o mesmo dos editais. Porque muita gente me pergunta, Débora, onde eu consigo o conteúdo da Banca VUNESP? É no edital? Gente, pega o edital da Santa Casa, da FAMERP, da FAMEMA, da Unifesp, da Santa Marcelina. Percebeu? Eu estou citando nomes aqui de faculdades completamente diferentes uma da outra. Se você pegar o edital, você vai ver que o edital é idêntico. O conteúdo programático de matemática é idêntico em todas, de química, de física, de português, todas são idênticas. Por quê? Porque a VUNESP usa o mesmo edital. Só que a prova, a Unifesp, é muito diferente da FAMERP,
Da FAMEM, então, nem se fala, da Santa Casa. Mas por quê? Se são tão diferentes, usam o mesmo edital. Porque o edital, ele contempla conteúdos programáticos do ensino médio. Então, se você pegar o edital e for no conteúdo programático, o que você vai encontrar lá? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Inclusive, ó, saiu dos editais no ano passado matrizes. Você provavelmente está no ensino médio, você não vai aprender mais matrizes. Por quê? Porque agora saiu do conteúdo programático. Entende? Então, de todos os editais, também foi retirada. Entende? Então, é exatamente isso. Só que matrizes já era uma matéria que não era cobrada em várias provas da Banca Vunesp. Já não fazia parte. Então, tem algumas matérias que foram retiradas, que vão voltar? Tem. Mas é importante você entender isso. Ô, louco, meu! Deu para entender? Então, olha só. Se você estuda pelo edital, se você pega conteúdo programático de ensino médio para estudar, você... Imagina o seguinte, eu estudei pelo edital. Peguei o conteúdo programático para estudar. E eu estudo 10 horas por dia, estou estudando de janeiro até dezembro. 70% do seu tempo foi pro ralo. Você jogou fora. Por quê? Porque não vai cair na sua prova. Então, a grande sacada é, se eu seguir o do meu cursinho tradicional, eu vou perder 70% do meu tempo. Então, não é a forma mais inteligente de estudar. Se você tem muito tempo, tem muito tempo, você pode estudar tudo e o tudo contempla os 30% e pode dar certo. Pode. Só é um cansaço, um desgaste desnecessário, mas é possível. Tudo bem? Agora, se você não tem tanto tempo, se você quer viver, se você quer descansar, se você quer ir na academia, se você quer fazer alguma coisa além de estudar, você vai precisar reduzir isso. Por que eu digo que é possível passar em menos de um ano? Eu não acho, eu tenho certeza e eu garanto isso. Inclusive, eu garanto isso para os meus alunos. Eu garanto que é possível passar em medicina em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepare em menos de um ano. Por quê? Se eu pegar todo o conteúdo e reduzir isso para 30%, eu tenho certeza que é possível aprender. Agora, estudar todo o conteúdo programático em 10 meses, eu também tenho certeza que não é possível. Então, quando um candidato ele segue o método tradicional, ele não vai conseguir aprender tudo. E não é porque ele tem dificuldade, porque ele não viu isso, ele não viu aquilo. Não, não é isso. Ele não vai aprender porque ninguém aprende. Então, quando você segue um método tradicional, um cursinho tradicional, e você não passa no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, geralmente o aluno cria aquela coisa, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Não é isso. Você não tem dificuldade, nada disso. É porque não é possível aprender aquela quantidade de conteúdo de todas as matérias em 10 meses. Então, você vai ter que realmente passar por muitas vezes a mesma coisa para conseguir aprender. Tudo bem? Então, primeira coisa, se liberte da culpa. Você não tem culpa. O sistema é que não está te ajudando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é: eu preciso, urgente, eu preciso focar somente no que vai cair na minha prova. Beleza? Esta é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Sem tremer, sem dúvidas nenhuma, é a faculdade. Qual é a faculdade? Por quê, Débora? Porque a faculdade vai definir o conteúdo. É isso. Então, por exemplo, quando a gente vai no cursinho tradicional, e, gente, Débora, você falando que o meu cursinho que é bacana, que é isso, que aquilo é ruim. Não, não estou falando isso. E não é ruim, não está errado. Quem faz cursinho aqui deve estar em uma sala que tem 100 alunos, a sala. Aí na sua sala tem quem quer Santa Casa, FAMEMA, FAMEP, São Caetano, Unicristos, Mandic, PUC, USP, Enem. O cursinho, ele tem que abordar todo o conteúdo. Por quê? Porque é o conteúdo de qualquer faculdade. Qualquer faculdade. Só que não significa que o que cai em uma cai na outra. Inclusive, se vocês não sabem, existe um acordo entre as grandes faculdades. Unicamp, USP, Unesp, Unifesp. Existe um acordo entre elas para que sejam provas diferentes. Se elas chegaram num consenso, um acordo para que a prova seja diferente, gente, isso é um acordo entre elas. Não tem como você estudar para uma e passar em todas. Por quê? Porque já tem um acordo para que seja diferente. Então, como você vai se preparar para 4 provas tão diferentes e tão concorridas ao mesmo tempo? Débora, mas eu conheço um colega no cursinho que conseguiu. Gente, esse é o caso atípico. Esse é o ponto fora da curva, não é a regra. A regra é não conseguir. É mais fácil
você encontrar uma pessoa que passou em tudo ou você encontrar centenas que estão lá 2, 3, 4, 5 anos? Não é isso? É muito mais comum a gente encontrar pessoas 5, 6, 8 anos lá. Eu já vi gente 8 anos no cursinho, conheci já. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é defina a faculdade.